Boa noite a todos. Ô, gente, não era porque está chovendo lá fora que todo o povo aqui vai ficar esmurecido, não. Boa noite a todos. Que bom, meu pessoal. É com muita alegria que mais uma vez a Casa de Miramês recebe todos vocês para mais uma noite de estudos à luz da doutrina espírita. E nós vamos falar de um tema de um peso muito grande na nossa caminhada, que é a chamada resignação. E quem vai falar para nós é o nosso irmão Altair. Eu queria fazer uma pergunta: tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita ou na Casa de Miramês? Ótimo, que coisa boa. Meus queridos, eu vou convidar vocês a nos acompanhar numa prece para que os trabalhos possam se iniciar com a chancelaria e o amparo do mais alto. Ó Divino Jesus, Mestre Maior, irmão querido, companheiro de todas as horas, aqui nos encontramos, Jesus, novamente de mãos estendidas, rogando teu amparo, tua proteção, para que esses trabalhos possam ocorrer na mais perfeita harmonia, no mais perfeito equilíbrio, na mais perfeita sintonia com os sentimentos mais elevados. O divino e amado Mestre, rogamos que conduza os estudos da noite, orientando, amparando, esclarecendo, que possa o expositor da noite ser intuído sobre as nossas necessidades e sobre a melhor maneira de abordar esse tema. E por isso, Jesus, te pedimos, fica conosco, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Obrigado. Boa noite a todos. Nós vamos rogar a Jesus, a espiritualidade amiga, para que possa nos conduzir, para que possamos juntos construir o estudo dessa noite. O tema proposto, como foi dito, é resignação. Foi passado para a gente o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 1, 12 e 13. Eu vou fazer uma breve leitura da iniciação do item 1. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Nós vamos começar fazendo uma abordagem, quando a gente fala de aflitos, aflição, nesse momento que nós estamos vivenciando em meio à sociedade, onde, pelos números que se apresentam, os índices de suicídio são alarmantes, até mesmo em crianças, onde o desespero bate à porta, né? Quando Jesus disse, bem-aventurados que choram, o que ele quis dizer com isso? Por que os que choram são bem-aventurados? Qual é o propósito da minha encarnação? Por que eu estou aqui? Por que eu tenho que ter resignação? Por que esse tema vem para mim? E no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no versículo 12 e 13, ele traz motivos de resignação. A chamada, né? Por que eu tenho que ter... Quais são os motivos para que eu seja resignado? E o que vem a ser essa resignação? Nós vamos tentar abordar 3 pontos: empatia, resiliência e resignação, dentro do mesmo estudo, porque está tudo ligado uma coisa na outra, né? Para que a gente possa começar a estabelecer uma nova maneira de ver as coisas. Estudos também demonstram que nunca se tomou, né, ou nunca se prescreveu tantos medicamentos para depressão, para insônia, para dormir. Tem muitos irmãos nossos que não conseguem dormir devido à ansiedade, devido às crises. Por que isso bate à nossa porta? E como que a gente está encarando isso?
Primeiro processo que nós vamos entender sobre a empatia. O que é empatia? É a maneira com que eu olho para o meu próximo. Como eu vejo o meu próximo. Eu estou tendo empatia por aquele que chega à minha porta, para aquele que bate na porta da casa, para a pessoa que chegou aqui pela primeira vez, porque dentro de uma casa espírita, e nós já sabemos que é assim, é um grande hospital. A Terra é um grande hospital. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos. E para isso, Jesus, através do Pai Maior, tem alguns mecanismos. E a dor é um grande mecanismo. Mas, para que a dor funcione como um mecanismo de crescimento, eu preciso entender por que eu sofro. Ou por que eu tenho dificuldade. As dificuldades que chegam à minha porta são criações minhas? Essa reflexão eu tenho que fazer porque dentro do Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos ter provas atuais, tormentos voluntários e tormentos involuntários. Tormentos voluntários é aquele que eu crio para mim, através dos meus excessos, seja na bebida, seja na droga, seja no sexo desregrado, seja na avareza, seja no orgulho, no egoísmo. Todos os meus excessos, eu provoco situações difíceis para mim. Esses é fácil eu começar a aprender a controlar desde que venha o esclarecimento, que eu entenda. Eu passando a entender, eu crio mecanismos que vai me trazer uma proteção. Mas tem aqueles também que são involuntários, que nenhuma situações ou situação momentânea que eu esteja vivenciando justifica, que são aqueles compromissos meus de débitos passados, que são as oportunidades, como a gente vai ver ali no versículo 12 e 13, né, dos motivos de resignação, que ele traz. Seria a dor para a gente como uma pessoa que tivesse uma dívida grande e seu credor então te chama para acertar a conta e vira para você e fala assim, ó, você vai pagar a 10ª parte do que me deves. Se você pagar a 10ª parte do que você me deve, você está livre da dívida. É óbvio que nós iríamos fazer todo o sacrifício para pagar essa 10ª parte da dívida e ficar livre da dívida. Mas não basta só ficar livre da dívida. Eu tenho que ter a prudência, a sabedoria, a vigilância para não adquirir mais débitos, porque senão eu entro num ciclo vicioso. Então, quando a dor chega na minha porta e ela não é ou não vem por um ato voluntário meu, eu vou deduzir que eu estou tendo, pela misericórdia divina, a oportunidade de quitar débitos anteriores pagando essa 10ª parte, pagando o mínimo. Mas para que eu faça isso, eu tenho que fazer um movimento de começar a enxergar o problema que eu estou vivenciando, não com os olhos externos, mas com o interno. Eu tenho que parar e entender o que esse processo da dor, o que essa dificuldade que chegou à minha porta quer dizer para mim. São minhas atitudes, são as minhas escolhas, são os meus atos. É um processo de crescimento, porque o processo de crescimento também traz. E dentro do estudo a gente pode pegar o exemplo da lagosta. Vocês já escutaram isso? A lagosta, ela é meio que gelatinosa, então ela é frágil, e ela cria uma casca de proteção. À medida que ela vai crescendo, essa casca vai ficando pequena, e ela tem que largar aquela casca, então ela volta para uma loca, para um esconderijo, e vai criar outra casca. Quando ela cresce novamente, ela precisa largar aquela casca, e o processo se repete,
Assim somos nós no processo reencarnatório. Toda vez que eu começo a crescer, toda vez que eu começo a caminhar com equilíbrio, eu vou ter que abrir mão de algo. Às vezes de uma amizade, às vezes de um trabalho, às vezes de um namoro, às vezes de um casamento. E todos esses processos, eles são dolorosos. Por que eles são dolorosos? Porque nós somos comodistas. Nós não gostamos de mudança. Quando estamos aqui, quando a gente está tudo parado, a gente fala, eu estou em paz, graças a Deus. Mas quando eu estou em paz, eu só estou tomando um fôlego para a próxima etapa que vai vir. É como você desce uma montanha para subir outra. Toda vez que você faz esse movimento, você recupera uma energia, você desceu, recuperou a energia e subiu. E esse movimento ele é cíclico na nossa encarnação. E a dor, ela traz um grande benefício quando a gente começa a entender. Por isso que Jesus disse, na introdução dele aqui, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O que é ter fome e sede de justiça? Não é essa justiça mundana que a gente conhece, que é muito necessária, que nos põe limite, que nos faz conviver em sociedade de maneira equilibrada, mas aqui ele está falando da justiça divina. Porque a justiça divina, ela vem com a misericórdia. Então, quando eu dei o exemplo de pagar a 10ª parte de um débito, imagina eu cometo erros, eu crio dificuldades para mim, eu vou entrar no processo da lei de ação e reação, que nós já estudamos aqui, para quem não escutou ainda aqui. O que é ação e reação? Eu pego uma bola e jogo na parede, ela vai bater lá e vai voltar com a mesma velocidade e intensidade. Na misericórdia divina é diferente. Eu vou ter um ato menos feliz, mas quando eu vou resgatar esse ato, desde que eu tenha resignação, que aí nós vamos entrar agora num campo da aceitação, que eu tenha resignação, quando volta para mim, para o meu resgate, vem com a misericórdia divina, que é o amor. Vamos dar um exemplo. Quando você leva uma criança que teve um cortezinho na mão e precisa tomar um ponto, precisa dar uns pontinhos para poder suturar. Quando o médico vem com anestesia, qual que é a primeira reação da criança? Medo. Não querer tomar, porque ela ainda não entende aquele processo. Aquela situação, para você que é pai e mãe, vai doer da mesma forma, e talvez até mais, porque ali você tem uma sensação de impotência. Você quer proteger seu filho, mas por amor a seu filho, você sabe que você tem que deixar ele passar pela dor, porque aquela dor momentânea vai ser benéfica para ele mais na frente, para uma cicatrização, para uma não infecção. Esse pequeno exemplo que a gente tem aqui no plano físico, imagina sobre o amor de Deus, quando Ele permite que uma dor chegue à nossa porta. A doutrina espírita, ela não vai te livrar da dor. Ela não vai te livrar da dor pelo mesmo processo do amor. Pelo mesmo processo que você leva seu filho para vacinar, que você dá um medicamento amargo, que isso vai protegê-lo, é o mesmo processo. Ela não vai tirar você da dor, mas ela vai te tirar do desespero, porque ela consola. Ela consola. Você saber o porquê e para que você sofre, muda todo o contexto. Muda todo o contexto. A nossa grande dificuldade, e muito grande dificuldade que a gente tem, é que a gente fica preso só no problema e gasta muito tempo prestando atenção no problema sem olhar para a solução.
E às vezes a solução é um olhar interno. É abençoar, é agradecer a Deus por aquela oportunidade e entender aquela oportunidade como a quitação de um débito anterior. Aqui seguramente, nos dois planos da vida, tanto encarnado como desencarnado, você tem pessoas que perdeu pai, perdeu mãe, perdeu filhos, perdeu emprego, tem filhos presos na droga. São processos extremamente dolorosos, mas que podem trazer um crescimento muito grande se você não ficar focado nele. Se você tiver confiança, resignação. E aí a resignação, a Joana de Ângeles tem uma fala maravilhosa, que ela traz a resignação dinâmica. Eu aceito o que está acontecendo, mas trabalho para uma mudança. Trabalho para a busca de uma melhoria, para um equilíbrio maior, para que eu inverta o processo. Porque nós, às vezes, nos acomodamos e achamos que a aceitação é passividade. Eu vou aceitar porque isso não tem jeito. Não posso fazer nada. Quando eu adquiro esse posicionamento, eu crio uma barreira que para mim fica quase intransponível, que vai me levar a uma grande tristeza, a uma angústia profunda, pode me levar a depressão e a consequências sérias. Porque em todas as situações eu posso ter movimentação para mudanças. Se eu perco um emprego, o desespero vem na hora. Naquele momento você só enxerga dificuldade. Mas pode ser uma nova porta que vai abrir, desde que você prepare, desde que você busque, desde que você tenha resiliência. E o que é a resiliência? Imagina esse copo aqui. Eu já ficou ali para isso, viu, gente? Esse copo tem uma resiliência. Se você apertar até aqui, ele volta. Ele vai voltar. Ele faz esse movimento. Se você apertar ele mais, ele vai quebrar e não vai voltar. É o limite dele da resiliência. Isso nós temos em nossa vida. E como que isso exerce em nossa vida? A dificuldade chega, o peso chega, eu tenho que fazer um movimento, porque é natural, ele vai me entristecer, ele vai me trazer medo, ele vai me trazer incômodo, mas ele tem que ir até certo ponto, e depois eu tenho que reagir. Que é o que nossa Joana de Ângeles fala, que é a resignação dinâmica. Eu vou aceitar o peso, mas eu vou trabalhar para me sair daquela situação. Gente, isso é tão interessante. Há uns anos atrás a gente estava num estudo aqui e chegou uma pessoa que estava passando por um processo muito sério. E a gente era um grupo que fazia uma roda de um estudo muito interessante, e essa pessoa chorosa, e o assunto, eu não vou dar nomes, era uma multa de trânsito. E eu estava sentado ainda preparando para a gente iniciar a reunião, e a pessoa falando que uma não podia falar com o marido, que o marido ia agredi-la, e eu estava imaginando que ela ou o filho teriam tomado a multa. E para minha surpresa, a hora que eu fui saber o que era, não era ela nem o filho, era o marido que tinha tomado a multa. E quando a multa chegou, ela estava com medo de entregar, porque ele ia contra ela. E uma pessoa muito querida nossa disse para ela, falou, mas isso é seu karma. Quando você diz isso para uma pessoa, você limita toda a capacidade dela de ação e de mudança do quadro que ela está vivenciando. Eu estou dando esse exemplo só para a gente entender como que as coisas chegam na nossa porta e a gente acolhe e fica estagnado.
Quando eu percebi, eu falei, não, isso aí está errado. Ninguém é karma de ninguém. Você tem que conviver com uma pessoa por amor. E assim como um emprego, como um namoro, como uma tarefa na casa espírita, como uma atividade social, ela passa. Se saturar, se um crescer e o outro não, vai haver um rompimento natural. É natural isso. No movimento de escola a gente não percebe isso? Aqueles alunos que se preparam melhor, crescem, evoluem, passam de ano. Os que não foram vão ficar. Você pode, em uma outra situação, auxiliar aquele ente querido seu que ficou para trás. Aliás, é dever nosso, né? É uma escada. Você subiu um degrau, você é responsável por quem está vindo atrás, porque você recebeu de quem estava na frente. Então, quando você começa a perceber essas relações em sua vida, o peso começa a diminuir. O peso começa a diminuir. Você começa a dar a devida importância para as situações que chegam à sua porta. Quantos relatos nós temos de pessoas que tiveram grandes perdas, e depois de 1 ano, 2 anos, a pessoa fala assim, não, graças a Deus que isso aconteceu. Eu não vi ou não percebia que aquilo para mim estava sendo tão danoso, estava sendo tão dificultoso, estava sendo tão pesado. As oportunidades que abriram à minha frente foram melhores. Não julgando aquela situação como crítica, mas que houve um processo de crescimento, como houve o da lagosta, que eu dei o exemplo aqui. Ela deixou a casca, tem que caminhar. Mas caminhar fazendo essa introspecção. O que esse fim desse relacionamento quer dizer comigo? Foi pelas minhas escolhas? Foi pelo meu proceder? Eu estou num campo vibracional que eu estou atraindo pessoas equilibradas para mim? Porque isso faz parte, gente, do nosso dia a dia. Às vezes, quando a gente fala isso, as pessoas pensam assim, o meu primeiro processo é negar. O meu primeiro processo é negar. Né? A gente nunca entende que na nossa encarnação a gente tem falhas. O Rossandro Kinge traz uma história de uns estudos que foram feitos no Brasil, e que perguntava o seguinte: você é honesto? A pessoa respondia, sou honesta. O povo brasileiro é honesto? Não. O povo brasileiro não é honesto. Você é alegre? Sou alegre. O povo brasileiro, ele é alegre? Não, o povo brasileiro não é alegre. Nós sempre nos enxergamos separados das situações, porque eu tenho medo de olhar para as minhas deficiências. Eu entendo as minhas deficiências como erro, porque a sociedade me impõe isso. Então eu crio um verniz, eu crio uma máscara, eu crio um modo de vivenciar que vai me trazer um equilíbrio. Mas enquanto eu não enxergar como verdadeiramente sou, como que eu vou fazer o trabalho de mudança para trazer um equilíbrio mais para frente? Eu não vou fazer esse movimento, porque eu estou sempre camuflado, eu estou sempre colocando uma situação que me coloque bem em meio à sociedade. Aí quem que vem para me fazer movimentar? A dor. A dor bate na minha porta. E qual o campo que eu experimento primeiro quando ela chega? Do desespero. A doutrina espírita, como foi colocado, como consoladora, quando ela traz o entendimento, quando ela traz o esclarecimento, quando ela me traz o porquê, por que eu sofro? Porque eu cometi débitos passados, porque eu tive atitudes menos felizes, eu não vou dar nem nome de erro. Aí eu entro no para quê. Agora, para que eu sofro? Para que amanhã eu tenha um caminhar mais equilibrado,
Né? Que mãe, por exemplo, para a gente trazer um exemplo do nosso dia a dia, que vê um filho passar a noite estudando, cansado, indo trabalhar no outro dia para poder conseguir um diploma. Por mais que aquilo corte o coração, ela sabe que aquilo ali é para que amanhã ele tenha um futuro melhor. Consolação. Ela entende o porquê. Agora vamos para o outro extremo. Meu filho nasce com um problema grave de saúde. Meu filho está momentaneamente estagiando no processo das drogas. Meu filho, por uma infelicidade da vida, está num presídio. Porque isso são dores, gente, que estão muito próximas da gente. Muito, muito, muito próxima. Se você pegar as famílias hoje, dessas aqui, ou pessoas que perderam um filho em tenridade, ou que perderam pelo álcool, ou que perderam por abuso da velocidade, que são essas mazelas, essas dificuldades que a gente vivencia. O que isso pode trazer de bom? Se a minha confiança está só no plano físico, é um desespero total. Porque eu só enxergo o que eu estou vivenciando, eu só enxergo nesse momento o que está à minha frente. Se eu não tiver uma resiliência, uma resignação, uma capacidade de aceitação, entender que esse processo chegou à minha porta e ele tem um objetivo, e se veio pela misericórdia divina, esse objetivo só pode ser grandioso. E observar o que eu posso contribuir para alterar o quadro, mas com equilíbrio, usando essa receita aqui, ó, que é o Evangelho de Jesus. Aqui para a gente o Evangelho segundo o Espiritismo, mas pode ser a Bíblia. Quando a gente traz esses ensinamentos para a nossa vida, a gente sai desse conflito. A gente sai desse conflito. Vai mudar tudo da noite para o dia? Não, não vai mudar. Não vai mudar tudo da noite para o dia. Eu vou pedir às duas coleguinhas aí atrás, por gentileza. Vou pedir a gentileza para a gente estar ligado no estudo. Vai mudar da noite para o dia? Não, não vai mudar. É um processo que tem que ser construído. Eu preciso entender a grandiosidade que é a minha encarnação, a grandiosidade que é a encarnação do meu filho, a grandiosidade que é o matrimônio, a grandiosidade que é um lar, a grandiosidade que é esse momento que nós estamos vivenciando aqui agora na casa de Miramês, que é uma oportunidade que nós estamos tendo, que muitos dos nossos irmãos que estão presos às vezes, nas drogas, nos presídios, em dificuldade, não tiveram essa oportunidade. Isso nos torna melhores do que eles? Não. Conhecer o plano espiritual nos torna melhor do que os outros? Não. Vai aliviar a minha dor? Depende da maneira com que eu enxergue a dor, da maneira que eu enxergue as aflições, da minha capacidade de resignação, da minha capacidade de aceitação, deixar a coisa maturar para que haja o crescimento, para que a oportunidade seja edificante. Entender que não existe família melhor do que a minha. Todos nós estamos atravessando nessa oportunidade reencarnatória, numa época de um processo de transição planetária, onde que as turbulências são enormes, por grande oportunidade da misericórdia divina. Esses processos que chegam, que nos afrontam, que nos desafiam, porque todo mundo, gente, tem medo. Nós temos medo do desconhecido. Por que vem o desespero? Porque eu saí da minha zona de conforto. Tudo que me tira da zona de conforto te leva para o campo do desespero.
E o que vai te trazer para o ponto de equilíbrio? Uma prece, um pensamento positivo, vigiar seus pensamentos, não sentar no banquinho do coitadinho. Para quem aqui não conhece, banquinho do coitadinho é aquele que a gente senta e fica se vitimizando. Por que isso aconteceu comigo? Por que meu filho teve que desencarnar? Por que o meu está na droga? Por que meu marido perdeu o sustento do lar? Por que meu casamento teve que acabar? Por que eu não consigo passar num vestibular? E isso eu tenho uma história interessante da Fraternidade dos Olhos da Luz, há anos atrás, fazendo um estudo lá, e o tema entrou nesse assunto, e uma mulher virou para mim e falou assim: olha, Altair, você falou uma coisa aí, eu sou testemunho do que você está falando. Eu passei em 6 vestibulares, comecei a cursar os 6, e não consegui acabar nenhum, porque sempre que eu começava a estudar, no meio do curso, acontecia alguma coisa na minha família, a minha condição financeira limitada, eu tinha que dar aporte financeiro na família, eu tinha que trancar a matrícula. E aí, realmente, agora eu parei. Tem coisas que não é para ser para a gente nessa encarnação. Nós temos aí hoje Instagram, Facebook, que eu falo que são máquinas, acompanhando alguns estudos de psicoterapeutas e pessoas da área, que são a máquina de fazer frustração. O que é isso? A pessoa posta lá no Instagram ou no Facebook uma maquiagem, uma imagem falsa, porque ela é falsa. Você já viu gente feia com dificuldade, chorando, está sempre com uma visão, um filtro, né? Tem até um nome, faz no rosto, está todo mundo bonito. Aquilo é falso. Tem uns que pegam até, levam lá, ó, eu quero padrão de beleza dessa natureza, porque ela passa a achar que ela precisa pertencer àquele mundo, que é o que está sendo vendido para ela, esquecendo que a maior beleza que ela tem é a divina. O padrão de beleza da sociedade, eu tenho até uma frase da minha sogra que eu vou falar aqui, que eu gosto muito: quem ama o feio, bonito lhe parece. Padrão de beleza é individual. O padrão de beleza é individual. Aquilo que eu necessito e aquilo que eu desejo é um ponto de equilíbrio. Eu não queria entrar nesse assunto, não, mas eu vou entrar, porque tem um engenheiro na mesa. Japão é um país que o pessoal tem extrema dificuldade, porque lá tem muitos tremores, né? Então os engenheiros lá tiveram que mudar os conceitos e buscar conceitos novos, porque se fizer o prédio muito rígido, primeiro balanço que tiver, cai tudo, avalizado pelo profissional. Se ele também for muito frágil, ele não fica de pé. Então eles tinham que estabelecer um meio termo. Eu achei tão interessante essa comparação no estudo. Qual que é o nosso meio termo? A gente traz alguns parâmetros de conduta rígidos, e a sociedade nos apresenta outros parâmetros que são completamente pueris, frágeis. O que a gente tem que fazer? Buscar um meio termo, para evitar o choque de geração, que é aquele choque, porque tem muita gente jovem, já tem pessoas com a idade já mais avançada, de uma geração para outra. A geração minha com a do meu filho, década de 70, 80, era uma rigidez. Hoje tem alguma liberdade maior. A gente precisa buscar um meio termo, para que haja o equilíbrio. Havendo o equilíbrio, todo mundo cresce. Todo mundo cresce. Porque se eu ficar preso só naquilo que eu acho que eu tenho por verdade, porque eu vivenciei, eu vou perder as oportunidades futuras.
eu não vou conseguir fazer a mudança. E qualquer situação mais grave que vier na minha vida, está simbolizado no prédio que vai ruir. Eu vou desabar. Ô, gente, isso independe de religiosidade, seja ela católica, evangélica ou espírita. Se você não criar uma casca, se você não criar uma bagagem de confiança no porvir, a coisa fica muito pesada. Você pode estar no meio religioso que for, se bater o desequilíbrio, você pode chegar a um ato extremo de um suicídio, ou de uma depressão que você não consiga sair. Depressão, quem é da década de 70, 80, era visto como frescura, nem se falava. Quando se falava em depressão, a primeira coisa que a pessoa escutava era assim: vai arrumar um serviço para você fazer que isso passa. Hoje nós sabemos que o problema é muito mais sério. Por que o problema é muito mais sério? Quem que é o Altair hoje? Quem que é essa instituição que está aqui representada pelo Altair nesse físico? É um espírito que já teve várias encarnações. Nessas várias encarnações, o Altair já fez de tudo. Coisas felizes e coisas menos felizes. Hoje ele é o resultado disso. Aonde está a base do Altair? O que ele pode fazer? Ele tem uma queda. Nós não sabemos, eu não sei. E como que eu vou me prevenir disso? Estando próximo do Evangelho. Para que eu crie uma capacidade de resignação, para que eu consiga entender a vida, que na minha vida vai ter alegria, vai ter frustrações, vai ter dores, vai ter ganho, vai ter perdas, mas faz parte do meu processo de crescimento. A partir do momento que eu entendo isso, fica leve o meu. Por isso que Jesus diz, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, que o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Esse suave aí não quer dizer maravilhas, que nada vai acontecer. Vai acontecer sim, gente, e graças a Deus por isso. E graças a Deus por isso. Porque esses tropeços, esse levantar e cair, é que vai me aproximando e me fortalecendo do amor divino, do amor que edifica. Nós, principalmente, como vamos estabelecer um lar, uma família, nós fazemos juras de amor, né? Nós usamos a palavra amor até por chantagem. Até por chantagem. Não é porque quando a mãe e o pai fazem alguma coisa que a gente não quer, a gente fala: eu não vou te amar mais. E o amor é muito sofisticado. Eu, por amor, me associo a uma esposa e falo que vou amá-la até que a morte nos separe. Mas eu esqueço que eu estou num processo evolutivo, que ela está num processo evolutivo, que nós vamos caminhar junto enquanto for da permissão do Pai. Eu posso desencarnar, ela pode desencarnar. Esse relacionamento pode haver um rompimento, se houver uma invigilância de uma das partes. Nós temos que ter equilíbrio para lidar com as dificuldades que chegam à nossa porta, para que a gente passe o problema com resignação, com resiliência, com respeitabilidade. Porque as dificuldades, gente, elas são iguais para toda a família, para todo mundo. Ninguém está aqui a passeio. Ninguém está aqui a passeio. Eu garanto para vocês, tem muitos irmãos nossos aqui hoje no plano espiritual, que nos acompanha, que nos auxilia, que estão aqui velando por nós, outros estudando junto com a gente, que estão com aquele sentimento assim: poxa, por que eu não escutei isso quando eu estava encarnado, para mim ter um melhor aproveitamento? Porque às vezes é a primeira vez que está escutando, mas como depois da noite o dia amanhece,
para esses nossos irmãos que aqui estão. Amanhã tem um novo dia, tem uma nova encarnação. Então a gente tem que começar a entender que nós somos filhos de um Pai misericordioso, que é todo amor, bondade e justiça, e que Ele nos enxerga por dentro. De que forma? Elemento universal que a gente tem dentro da doutrina, que está em tudo, que é esse fluido universal. Deus nos enxerga pelo nosso sentimento, pela nossa visão. Ele sabe de tudo que está nos acontecendo. A gente dá o exemplo aqui, às vezes a gente chega com tanta aflição, com tanta dor, quando a gente fala que aí eu falo para os tarefeiros da casa, pela empatia. O que é empatia? Você receber com atenção, olho no olho, escutar o que a pessoa tem para dizer. Quando você não tiver de nada para dizer, senta com a pessoa e faz uma prece, para a pessoa se sentir acolhida, porque nos nossos momentos de dificuldade, o que a gente mais quer é ser acolhido. Não tem sensação melhor do que você ser acolhido. Às vezes a pessoa não pode resolver seu problema naquele momento, mas uma palavra dela, um minuto de atenção, ela te centraliza, ela te abre uma porta que você nem está imaginando, porque nós estamos todos interligados um no outro, é um conjunto. Fazendo esse estudo, o nosso querido irmão Rossando, dando um exemplo no estudo que ele estava fazendo, ele deu um exemplo de uma aeronave, para que vocês entendam o contexto do que o psiquismo pode fazer no meu corpo, por exemplo. Que ele dá um exemplo: se você tem dor de cabeça constante, procura um médico, procura investigar se é físico, se é emocional, para você entender, porque tudo está interligado em tudo. E ele deu um exemplo de uma aeronave, que eles estavam saindo num voo de São Paulo para São Paulo, acho que para Paraíba, que ela é daquela região, e o piloto falou para todos dentro da aeronave o seguinte: olha, essa aeronave não vai poder levantar voo porque a cafeteira está com defeito, a cafeteira do avião. E que a primeira reação deles foi a seguinte: ô, gente, nós vamos sem café mesmo, não tem problema. E aí o piloto completa a informação: conforme a orientação do fabricante, todos os equipamentos têm que funcionar perfeitamente, porque o defeito da cafeteira pode indicar um problema mais sério, e se tiver durante o voo, não tem como reparar. É a nossa encarnação. Toda vez que a dor chega, a dificuldade chega, a aflição chega, é uma peça que está com defeito. Vamos observar o todo, não vamos focar só naquilo, não vamos pensar só no problema. O problema nós já vimos, já chegou, está ali. Vamos ter a resignação dinâmica, vamos ter resiliência, vamos ter empatia para aqueles que às vezes vão dar um conselho que a gente vai achar que está chamando a nossa atenção, e escutar, aprender a escutar novamente. Nós perdemos essa capacidade. Diziam antigamente, né, que as paredes tinham ouvidos. Hoje é os ouvidos que têm parede, que a pessoa se fecha. Nós temos uma capacidade de seleção para aquilo que a gente quer, que seria mais ou menos o seguinte: imagine você que nós vamos fazer uma pesquisa aqui. Vou dar um exemplo aqui simples, vamos fazer um trabalho sobre a liberação de drogas. Você pega uma pessoa que é altamente favorável à liberação, ela vai te dar exemplos e contexto que tem base, que tem estudo, que justifica o que ela quer, e vai te dar um pueril que justifica também o que ela quer. Um exemplo banal: você que é contra, você também vai trazer uma tese que é sólida, que comprova o que você não quer, e vai trazer uma pueril. Passado 15 dias, se você perguntar para a pessoa, ela vai lembrar
do que ela tinha de positivo para aquilo. Se eu não queria, o que eu queria, a minha tese que era sólida, e eu só vou lembrar da outra parte do que é pueril, porque aquela parte não me interessa, o que vá contra mim. Então eu seleciono e separo. E o que ele quer dizer com isso? Tudo aquilo que nos incomoda, que traz mais peso, a gente deve anotar, para que a gente não esqueça, para que a gente possa trabalhar. É muito simples para mim chegar dentro do meu lar, e se eu começar a criar um olhar de crítica e de defeito, com poucos dias eu não consigo conviver com minha esposa. Daqui 2 meses ela é a pior esposa do mundo. E se ela fizer o mesmo, daqui 2 meses ela não consegue nem chegar perto de mim. Porque vai faltar amor, vai faltar equilíbrio, vai faltar respeito. E o problema não vai estar nela, vai estar na maneira com que eu estou olhando para aquela situação. A maneira que eu estou olhando. Será que a maneira que eu estou olhando para o meu filho, para o meu esposo, para o meu trabalho, para a minha vida, é uma maneira honesta comigo mesmo? Isso a gente não precisa dizer para ninguém em voz alta. É só analisar. Será que eu estou trazendo, que eu estou vindo para dentro dessa doutrina que tem essa receita consoladora que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu estou trazendo isso para a minha vida de maneira honesta, comigo, dentro daquilo que eu já dou conta? Dentro daquilo que eu já dou conta. A espiritualidade amiga, Jesus não quer que a gente faça milagre nenhuma, porque nós somos o grande milagre, que é a encarnação. O que eles querem é que a gente tenha atenção, aproveita a oportunidade, aquilo que eu já sei que é errado, eu não preciso fazer novamente. Nós temos um mentor muito querido, que chama irmão Anselmo, que ele diz o seguinte: tem erro que já não precisa mais vocês repetirem. Tem situações que não precisa mais repetir. Se eu quero paz no meu lar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pacificar meu lar. Se eu quero limpeza e equilíbrio no meu lar, eu tenho que contribuir para a limpeza. Se eu quero frequentar uma casa edificante como essa aqui, eu tenho que procurar fazer parte da casa em todos os sentidos que eu puder. Em todos os sentidos que eu puder. Aqueles que aqui estão aproveitando a oportunidade, do presidente ao último tarefeiro, porque a casa espírita tem essa grande facilidade, todos são tarefeiros. Tem esses nomes, um presidente, outro diretor de não sei o quê, o presidente de mesa, cada um responsável por um setor, que é esse avião que foi dado o exemplo aqui, todos ligados um no outro, todos têm que estar funcionando com o mesmo objetivo. Aqui no salão agora, nós estamos aqui alguns minutos falando sobre resignação, sobre receber o problema, passar por dificuldade, entender a dificuldade, agradecer e abençoar a dificuldade que chega, crescer com essa dificuldade, saber que nós não somos nem melhor nem pior do que ninguém, saber que nós temos luz divina, que nós estamos conectados num processo muito maior. Hoje estamos encarnados em Minas Gerais, Brasil, mas pertencemos à grande família espiritual, porque nós estamos aqui de passagem. Eu já dei esse exemplo aqui. Tem no nosso sistema solar satélites aqui que um dia deles lá é 42 anos nosso. Nós fazemos parte dessa família, desse contexto. Por que eu quero me enxergar com a visão somente mundana, dentro do contexto que eu estou vivenciando, fechado num casulo? E quando a oportunidade vem à minha porta, seja através da dor, seja por uma pessoa de dificuldade que chega à minha porta, ou de um problema de um vizinho, ou de um amigo de trabalho, eu me incomodo com aquilo. Aquilo ali me traz dificuldade. Eu não consigo o mínimo equilíbrio para auxiliar dentro do que eu posso. Eu comentei aqui da casa espírita, a pessoa entrou. Cada tarefeiro tem que fazer o que lhe cabe.
É assim na nossa vida. O papel do presidente da casa é presidente da casa. Nesse momento ele tem que ter a responsabilidade de ser presidente da casa. Tem ali o Antônio, que é da equipe dos tarefeiros. Nessa gestão, o Toninho é responsável pelos tarefeiros. Ele tem que fazer o melhor possível junto com os tarefeiros, porque tem o outro da mediúnica, tem o outro no passe, e está tudo interligado. E se cada um fizer o que lhe cabe, fica fácil para todo mundo. Fica fácil para todo mundo. É assim que o lar nos ensina. O que é um lar? O maior laboratório que Jesus poderia nos dar para viver em comunidade. O lar nos traz todas essas oportunidades. Se vivermos dentro do lar, em processo de comunhão, em respeito, em busca de auxiliar ao próximo, com amor verdadeiro ao próximo, fazendo o que nos cabe, simplesmente fazendo o que nos cabe, que é amar. Não esse amor aí piegas, mas amar como Jesus nos amou. Fica fácil para todo mundo, gente. Fica fácil para todo mundo. Se eu não consigo ser mãe nessa encarnação, por que eu vou ter que ter frustração? Às vezes eu não vim com o dom da maternidade, que esse é um processo muito sério. Às vezes, principalmente para a mulher, quando a mulher não consegue engravidar, parece que cria uma barreira muito grande. É muito doloroso. Mas às vezes a não maternidade pode abrir portas para ela que ela desconhece e que é necessário trabalhar, e que ela vai trabalhar da mesma forma. Eu tive uma tia que já está no plano espiritual, e aqui eu mando uma flor para ela, imantada de muita paz e muita luz, que a gente chamava carinhosamente de tia Inda, ela chamava Olinda. Não teve filhos dela, mas ajudou meu pai com os 13 que meu pai teve. Será que ela realmente não teve filhos? Ela não deu à luz, fato, mas amou como se tivesse dado. Por que eu estou trazendo esse exemplo e por que isso vem? Para a gente começar a criar outros parâmetros de observação. Tentei tirar uma habilitação, não consegui. Abençoe e segue, vai fazer outra coisa. Nem tudo que eu pensei na vida eu consegui fazer. Tem coisas que eu não dou conta, porque às vezes não é para ser. Não é para ser. Nós tivemos um exemplo essa semana, já estamos nos minutos finais, de um jovem que sofreu um acidente, teve um desencarne muito triste aí vindo ali da cidade administrativa. Como é que chama aquela via? Fugiu o nome. Bom, fugiu o nome da via, que vai para o aeroporto de Confins. MG 010. Que, já que eu estou citando ele aqui nesse estudo, que a espiritualidade amiga possa conceder para ele tudo aquilo que o amor divino permitir. Será que a direção para esse moço foi uma coisa bacana? Porque às vezes a gente busca tanto, a gente sonha tanto, mas tem coisas que não vai vir nessa encarnação. O que é seu, trabalha com amor, com afinco, com dignidade. Nesses momentos que você perdeu um filho, que você perdeu um trabalho, que você perdeu um namoro, que você perdeu uma família, uma separação, tenha serenidade. É processo da nossa caminhada. Entenda o que esse processo está querendo te mostrar. O que essa situação quer trazer de novo para você? Eu desejo tanto trabalhar na equipe do Toninho, mas aí o Paulo me convida para a equipe dele. Poxa, mas eu queria do Toninho. Vai para a equipe do Paulo, é essa que apareceu? Abraça com amor. Porque se fosse necessário você estar lá, você estaria. Você estaria.
no nosso segmento aqui, a gente diz o seguinte: a espiritualidade nos ensina que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, aquele que aparecer, abrace. Ô, gente, ninguém fez uma pergunta. Tem alguma pergunta? A gente vai falando, já está no minuto final. Era o que a gente... Só uma coisa que você falou aqui de concessão. Pois não. Esse acidente lá da MG10. Sim. Aquilo, eu já pensei aqui, desculpa, Netinho, porque foi tenebroso. Aí, aquilo estava na hora dele, ou ele fez uma besteira que ocasionou. O que pode ser? Tá? Vamos lá, a pergunta dela. Hora, né? Vamos lá. Quem pode responder isso é só Deus e os mentores dele. Se você me perguntar, será que ele fez alguma besteira? Não dá para a gente afirmar, porque se você tiver uma convulsão no volante, dependendo da maneira que vier a convulsão, você pode praticar um acidente desse. Pode ser bebida, pode ser droga. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte, que não cai uma flor de uma árvore uma folha de uma árvore sem a permissão do Pai. Tem um livro, eu vou pedir ao Paulo só mais 30 segundos. Tem um livro chamado Dr. Odilon, que é um espírito. Esse livro narra algumas ocorrências de desencarnes dessa natureza. E nesse livro ele narra um desencarne de um motoqueiro, que acelerando a moto ao extremo, ele comete um suicídio sem perceber. E quando a equipe do Dr. Odilon chega, eles vão no mentor do quarteirão. Cada quarteirão tem um mentor espiritual responsável por ele, além dos seus. E perguntaram para ele o que aconteceu por aquilo ter tido aquele desfecho. E o mentor disse: a velocidade que ele imprimiu foi tamanha que tudo aquilo que a gente intuía para ele, ele não conseguiu perceber. Mas isso são coisas que não dá para a gente mensurar. Há pouco tempo caiu um carro na Lagoa da Pampulha, acho que foi até um Fiorino. Todo mundo falou que o cara tinha bebido e não foi nada disso. Ele teve um mal súbito, depois ficou comprovado. Então essas coisas, o que a gente tem que fazer? Uma prece, pedir a Jesus que o caminhe e sair do espetáculo, né? Que a gente sempre imagina o seguinte: está resgatando. Gente, é dele com o Pai. É dele com o Pai. Então, e sempre emitir ou tentar emitir pensamentos positivos. Dessa forma nós vamos fechar o estudo da noite. A gente sabe que é um tema muito polêmico, mas com o fechamento seguinte: em tudo que nos acontecer, e essa fala era de um querido amigo da casa aqui chamado Roberto, abençoa e segue, aproveita a oportunidade. Estamos todos nós aqui unidos um ao outro em sentimento, amor, em busca de um crescimento maior, e que a luz divina se faça em cada lar aqui representado nos dois planos da vida. Nós é que agradecemos por essas palavras tão encorajadoras e esclarecedoras. Meus queridos, a casa ela assiste algumas famílias em necessidade de alimento, e nós estamos precisando da ajuda de vocês em qualquer quantidade de arroz, açúcar, leite, óleo, farinha de mandioca e sabonete. Em qualquer quantidade, isso vai compor as cestas de assistência a essas famílias. Fiquem à vontade, podem deixar na recepção nos dias, nas segundas, quartas e domingos. Nas segundas e quartas, de 20 a 21, e domingo, de 9 às 10. Gente, boa noite. Como todos os meses, eu venho novamente reforçar o convite a vocês, as famílias, aos amigos, o nosso bazar comunitário, que será no próximo sábado, dia 9, no horário de sempre, a partir das 8h30 até as 13h30. E eu gostaria muito também de agradecer toda a ajuda que nos é chegada, porque é através dessas ajudas que o nosso bazar é muito abençoado, a nossa casa é muito abençoada. E, incluindo nessa ajuda, eu gostaria de pedir a prece de vocês, a oração de vocês, a energia de doações de luz de vocês, porque isso é muito importante na nossa caminhada. Então,
vamos fortalecer cada dia essa corrente do bem em favor do próximo e que Jesus continue nos abençoando sempre. Gratidão a todos. Muito bem, meus irmãos, vamos chegando ao finalzinho do nosso encontro. Aqueles que desejarem tomar um passe ao final da reunião, por favor, formem uma fila à nossa direita. E pedimos a caridade do silêncio durante o evento do passe, porque as nossas conversas aqui perturbam as vibrações e a concentração dos médiuns passistas. Então eu convido vocês a nos acompanhar numa prece de rogativa e agradecimento a Deus, a Jesus, esse mestre maior, esse irmão dileto de todas as horas. Que mais um dia, Jesus, recebemos teu amparo, tua proteção, teu esclarecimento em nossas vidas, Jesus, sem a qual não conseguiríamos chegar até esse momento. Agradecemos pela iluminação do assunto, pelas sábias intuições recebidas pelo nosso expositor da noite para abordar o assunto segundo a nossa capacidade de compreensão, segundo o nosso entendimento. Jesus, rogamos também por esse mundo que passa por tantas provas, por tantas transformações, tão necessárias para o nosso crescimento. Jesus, consola, ampara, esclarece a todos os irmãos, Jesus, que vivem as mais diversas provas, para que tenhamos o ânimo sempre renovado nos teus exemplos, que possamos ter, Jesus, a paz em nossos corações, nesses momentos tão agitados. E por isso, Jesus, te rogamos, fica conosco, a nos amparar, nos guiar e nos esclarecer. E que assim seja, divino Jesus, e que assim seja. Meus irmãos, vão com Deus e paz profunda a todos.